Fala, nação! Bem-vindos mais uma vez ao canal Urubu Supremo. Gente, vem com mais um corte aqui da Jovem Pan Esportes. O jornalista Mauro César vai falar tudo sobre o que está acontecendo sobre o fim de contrato de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Felipe Luiz, gente. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, comenta aí o que vocês acham, compartilha, entendeu? Isso vai ajudar meu trabalho e ajuda o canal a crescer, tá? Gente, sem delongas, vamos para o vídeo. Falando do Flamengo, que está aí nesse processo de, não diria de reformulação, mas alguns contratos chegando ao fim e alguns jogadores medalhões que já conquistaram muito pelo clube. E tem também o torcedor que cobra atitudes mais ríspidas, né? Algum tipo de posicionamento da diretoria do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Spindel. E o assunto comentado aqui no Bate-Pronto nos últimos dias foi a renovação do Bruno Henrique. Eu estou olhando aqui, o Bruno Henrique, ele tem 32 anos, em dezembro vai completar 33 anos. Ainda assim, é o principal jogador do Flamengo na temporada e já conquistou muito com a camisa rubro-negra. Ô Mauro, alguma informação nesse sentido pela renovação do Bruno Henrique? E até queria saber de você, né? Quanto tempo de contrato? A gente está falando aqui, o Flamengo pode oferecer 2 anos com tranquilidade, um pouquinho menos. O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e a permanência dele no Flamengo? Eu acho que o mais adequado, o jogador na idade dele, é fazer um contrato de 1 ano com metas. Se ele atingir uma determinada meta no contrato em 24, ele renova automaticamente para 25. Vai aí da capacidade de negociação dos dirigentes do jogador. Tem aí sondagens de outros clubes, acho muito pouco provável que ele saia. Não acredito que algum outro clube brasileiro vá pagar muito mais do que ele recebe lá no Flamengo. Ele vai se mudar para um outro clube, tudo, acho um pouco provável. E acho que naturalmente o acordo vai acabar acontecendo. Agora, quanto à duração, acho que o jogador com 33 anos deve fazer o contrato de 1 ano, pensando do ponto de vista do clube. Para o jogador é bom fazer um contrato mais longo, óbvio, ele se garante por mais tempo. Mas o caso do Bruno Henrique acho que também é um caso que talvez até possa ser analisado de uma forma um pouco diferente. Primeiro que ele é um cara muito regular, é um cara que, tenho dito sempre isso, você não vai lembrar assim, má fase, pode ter uma má atuação e tal, má fase do Bruno Henrique, tá fora de forma, tá gordo, não tem nada. Teve uma lesão grave, havia muitas dúvidas sobre o seu desempenho na volta, porque foi uma lesão muito, muito séria, ele já com 32 anos, né, voltou a jogar. Quando ele machucou, ele tinha 31, voltou já com 32. Ele vai ser veloz, ele vai ter arrancada. Ele está fazendo tudo como fazia antes. É impressionante. Em pouquíssimo tempo ele readquiriu forma física e técnica. E é um jogador que está na história do clube, então acho que um jogador assim não deixa escapar pura e simplesmente. Tem que ter um cuidado especial. Ele merece um cuidado especial. Tudo que ele construiu no Flamengo foi jogando pelo clube. Ele, quando chegou no Flamengo em 2019, ele não era um dos salários mais altos. Mas ele foi tão importante naquela temporada que acabou sendo elevado ao patamar dos principais salários do elenco, né? E na Libertadores passada, pouca gente sabe disso, embora tenha jogado só a fase de grupos, ele foi o líder de assistências da competição, não só do Flamengo. Ou seja, não jogou o mata-mata porque se machucou e ainda assim ele teve uma participação extremamente importante na campanha, né, do título da Copa Libertadores 2022. Então, acho que é uma questão só de negociar, puxa daqui, puxa dali, é normal, faz uma primeira proposta, recusa. Dificilmente alguém faz um acordo desse tipo na primeira proposta. Toma tanto aqui, assina aqui, acabou. Vai, toma lá, vai cá, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Vai acabar chegando num acordo, vai acabar renovando o contrato e ele tem que ser prioridade, ele é a prioridade do clube nesse momento, né, entre as renovações. Tem o Everton Ribeiro também para renovar, pelo jeito eles querem continuar com o Everton Ribeiro. Esse, acho que um contrato de 1 ano e tem que ser muito discutido, que é um cara que já está numa queda de rendimento técnico até pela idade, já vai para 35, né, ele é 2 anos mais velho que o Bruno. O Davi Luiz tem renovação automática, aliás já rejeitou a proposta da Arábia Saudita, tem uma proposta da Turquia, mas a tendência é que ele não aceite, que ele permaneça no Rio, pelo menos é a tendência de momento. O Gabigol é só no ano que vem, tem que ter pressa nenhuma, só termina em 24. O Rodrigo Caio não vai renovar, o que tudo indica, né? Ao final desse contrato desse ano ele deve ficar livre. E o Felipe Luiz, não sei se ele vai parar, vai continuar jogando, mas eu acho também que o Felipe Luiz não apresenta mais condições de jogar regularmente. Joga uma partida, fica um tempo fora, não tem o mesmo desempenho, já está com 38, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora que não consegue mais. Talvez consiga até... Esses jogadores como Everton Ribeiro e Felipe Luiz, de repente os caras saem, vão jogar em outro clube, faz uma ou outra boa partida, aí alguém vai dizer, viu, liberaram o jogador e tal.
vai olhar a temporada inteira e tem que olhar o patamar de cobrança que você vai ter no elenco do Flamengo e vai ter num outro clube onde, de repente, o patamar de cobrança é menor. Então, são situações e situações. Eu acho que não tem sentido nenhum renovar com Everton Ribeiro nem Felipe Luiz, na minha opinião. Eu não renovaria nem com Everton Ribeiro. Agradeço e tal, se eu sou dirigente, obrigado, tudo segue. Porque não dá, a não ser que eles façam um contrato muito favorável para o clube, sei lá, do ponto de vista financeiro, porque tem uma outra coisa que tem que ser pensada. Quando o jogador já está mais velho, ele não consegue entregar o que entregava antes, para você contratar alguém para o lugar, você tem que abrir mão desse cara, porque senão você vai inchar o elenco, a folha de pagamento já é alta para caramba, ela vai bater valores absurdos. Então você tem que fazer ajustes. Quando o Rafinha, por exemplo, voltou ao Brasil, ele negociou para voltar ao Flamengo. E por que ele não voltou ao Flamengo? Ele saiu porque quis, foi para o Olympiacos. Ele tinha uma cláusula no seu contrato que dizia, se surgir uma proposta do exterior, eu posso sair sem custo. Do Brasil, a multa de 70 milhões, a multa que ninguém pagaria. Ok. Surgiu a proposta do Olympiacos. Ele foi, não sei porquê, ficou pouquíssimo tempo, quis voltar. Quando ele quis voltar, o Flamengo tinha contratado o Isla. Ou seja, dentro da folha de pagamento, o que o Rafinha ocupava, aquele valor, já tinha um outro cara. Então não dá para você ficar abrindo espaço. Aí tentaram uma negociação, não chegaram num consenso, porque obviamente o clube não ofereceu ao jogador aquilo que ele ganhava antes. Ele saiu porque ele quis. Você sai e deixa guardadinho ali o seu emprego, com o mesmo salário, com as mesmas luvas. Não, você saiu, o outro ocupou o espaço. E daí ele foi para o Grêmio e agora está no São Paulo. Então, acho que, no caso específico do Everton Ribeiro, acho que, com muita boa vontade, acho que numa situação de um contrato que seja diferente e mais favorável para o clube. Isso falando do ponto de vista do clube. E eu gosto de falar do ponto de vista do clube, porque para o torcedor interessa o clube, para o empresário do jogador interessa o jogador. O que é melhor para o clube? E como eu sempre sou muito insistente em dizer que a gestão tem que ser responsável, eu não posso chegar, renova e está tudo bem. Não. Se eu falar isso, eu estou caindo em contradição. Se eu critico clubes que gastam mais do que arrecadam, eu não posso defender que clube nenhum sai renovando o contrato à torta e direito, sem pensar no que isso significa, no que isso impacta nas finanças e na rotina financeira daquela agremiação. Então, mas o Bruno Henrique é prioridade dos cartolas e eu acho que é uma questão de tempo para ele renovar, mais dia, menos dia, vai renovar o contrato. E não chega a ser uma crítica ao Felipe Luiz, muito menos ao Everton Ribeiro, porque a gente está falando de dois jogadores excelentes, né? Não são jogadores ruins, longe disso, mas o jogador de futebol às vezes também precisa respirar novos ares, né? Um ambiente diferente, porque o Bruno Henrique eu acho que ainda tem muita lenha para queimar nesse Flamengo. O Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que a gente até citou aqui, eu acho que são caras que poderiam se encaixar em outras equipes de qualidade do futebol brasileiro e, quem sabe, render aquilo que já renderam um dia no Flamengo. O que você pensa em relação a esse assunto, Vanderlei? Falando do Flamengo, torcedor cobrando uma reformulação nesse time aí do Flamengo, do Sampaoli. O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e também esses outros casos que a gente citou aqui? Bom, especificamente entre Everton Ribeiro e alguns outros jogadores, eu falo daqui a pouco do Bruno Henrique, eu acho que eles poderiam respirar novos ares, claro, ou entender que é um momento diferente da própria carreira e que justifica um reajuste financeiro para baixo. Em função da caminhada, né, de uma carreira inteira que vai terminando, vai diminuindo, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Departamento de Futebol do Flamengo tem que avaliar com números, com rendimentos que foram feitos nos últimos tempos. Com relação ao Bruno Henrique, a minha visão é a seguinte: eu acho que ele não pode sair do Flamengo, não é bom, nada bom para o Flamengo e também bom para ele. Eu acho que não é bom ele sair do Flamengo agora, não vai encontrar alguma coisa tão importante. Pode encontrar até financeiramente um novo voo, mas eu não acredito que isso aconteça e acho que o Flamengo tem que se esforçar muito para que ele não saia. 2 anos, se eu fosse diretor do Flamengo e tivesse poder de decisão, 2 anos eu faria fácil. Com o Bruno Henrique. Acho ele extremamente responsável. No período que estava em recuperação, mergulhou de cabeça para que a recuperação fosse boa, responsável, dentro do campo, aplicadíssimo, eficiente. Ele ficou parado um tempão e mesmo assim tem quase o mesmo número de jogos do que o Gabigol. O Gabigol tem números redondos, tem 250 e o Bruno Henrique 200 e alguma coisa. Mas veja quanto tempo ficou parado o Bruno Henrique.
né? Tem o mesmo número de títulos, de troféus, que eu estou comparando com o Gabigol, que é um outro nome que está sobre a mesa. Tem 11 títulos, tanto ele como o Gabigol. Os dois chegaram juntos, né? Praticamente, no Flamengo. Então, ele conquistou o espaço dele, respeito, cara aplicado. Eu acho que ele está em um grande momento, está vivendo um grande momento. O Flamengo tem no Bruno Henrique o seu grande jogador nesse instante, nesse momento, a eficiência dele. Então eu torço para que ele continue. Acho que é muito bom para ele e muito bom, mas muito bom para o Flamengo se bater o martelo para mais um acerto contratual com o Bruno Henrique. Flávio, tá aí a situação do Bruno Henrique, recebeu sondagens de outros clubes, muito se fala do Grêmio, mas deve renovar mesmo com o Flamengo. Aí fica a pergunta, né? 1 ano de contrato, 2 anos de contrato, jogador que hoje tem 32 anos e completa em dezembro 33 anos de idade, Flávio. A impressão que eu tenho é que a arma que os pretendentes ao Bruno Henrique vão usar, que eles vão usar, será exatamente o contrato mais longo. Porque realmente, no caso do Flamengo, 2 anos no limite, no máximo, né? O jogador de 33 anos, com histórico de contusão, a gente sabe disso. Por outro lado, é inimaginável liberar o Bruno Henrique assim, né? Da maneira que ele está jogando, fazendo a diferença. Eu tenho a impressão que os pretendentes vão oferecer alguma coisa tipo 3 anos, 4 anos, que é um risco. Mas para você tirar um jogador do porte do Bruno Henrique, de um time como o Flamengo, onde ele é ídolo, onde ele é hoje o principal jogador, onde ele tem tantas conquistas, a sedução deverá ser nesse nível. É o salário, né, Flávio? Porque não é fácil, sem dúvida. Não é fácil para algum clube brasileiro pagar o que ele recebe no Flamengo ou o que o Flamengo pode pagar. Não, claro, mas eu acho que o salário... Dá para competir, eu acho. Então, mas eu acho que o salário até é difícil mesmo competir. Você pode chegar igual, um pouquinho mais, não dá para você... eu vou tirar o Bruno Henrique, tipo assim, o Flamengo oferece 2 anos, alguém ter dinheiro para oferecer 2 anos e tanto dinheiro a mais que o seduz a sair do Flamengo. Acho que não. Acho que a grande arma será o prazo. E aí sim, o dinheiro no nível legal, um pouco acima do que ele ganha, ou talvez até um pouco mais, mas não no nível que o Flamengo não pudesse cobrir. Eu não acho que o Flamengo vai ter, tipo assim, ele ganha 1, o outro oferece 5, e o Flamengo, se tiver interesse, vai oferecer 6. O problema é prazo de contrato mesmo. Essa coisa de alguém chegar com 3, 4 anos, aí acho complicado que o Flamengo vá competir, e aí acho realmente muito arriscado. Acho muito arriscado. Então, eu vejo essa possibilidade de saída dele exatamente por essa sedução, sem querer comparar, tá? Uma coisa com outra. Mas tipo assim, Felipe Melo, ele foi pro Fluminense, que era mais interessante para ele ter mais tempo de contrato. Aqui no Palmeiras nem tentaram renovar, mas enfim, se fosse seria 6 meses, 1 ano e tal. O Fluminense veio com 2 anos e acabou sendo uma sedução pro jogador. Acho que essa pode ser a sedução pro Bruno Henrique, um contrato maior, um tempo maior de permanência no futebol, jogando em alto nível. Romualdo, também fica a pergunta, porque assim, o Flamengo disputa essa final da Copa do Brasil, esse título, esse possível título do Flamengo, no caso de uma reformulação que o torcedor pede, né, para dar uma mexida aí no vestiário, no ambiente, um título do Flamengo na Copa do Brasil vai ajudar essa reformulação ou vai atrapalhar os planos de uma possível reformulação no grupo do Flamengo? Eu acho que não interfere em nada. Acho que as mudanças que são necessárias, elas independem do resultado dessas partidas com São Paulo, né? Agora, os dirigentes sabem lá o que eles pensam, né? Eles podem mudar de ideia a qualquer momento. Acho que é mais do que evidente que é preciso mudar isso, especialmente essa situação em que os técnicos que chegam e que não conseguem fazer uma composição ali com o elenco, eles acabam sendo triturados. Isso não pode continuar. Isso aí tem que acabar em algum momento, né? Acho eu. Até porque, pelas informações aqui, o Bruno Henrique e o Flamengo, eles vão voltar a conversar depois dos 2 jogos da decisão, né? As conversas deram agora uma congelada e as partes vão retomar as conversas depois da final da Copa do Brasil. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ainda falando do Flamengo. O Bruno Henrique, ele deu entrevista ao canal oficial do Flamengo no YouTube e respondeu sobre alguns torcedores terem colocado, sei lá, favoritismo. O jogo era Flamengo-Fluminense, favoritismo do Fluminense. Também nos confrontos do Campeonato Brasileiro, agora Flamengo e Botafogo, muita gente apostando no Botafogo e não no Flamengo. Ele disse como que o elenco rubro-negro encarou isso, como que recebeu, né, esse favoritismo sempre do outro lado. O Bruno Henrique fala e a gente acompanha aqui no Bate Pronto. Acho que ninguém gosta, né?
porque tem que ter o respeito. A gente sabe que, como você falou, aqui é Flamengo, o atual campeão, Libertadores, Copa do Brasil, ganhou 2 brasileiros, não foi à toa, então fazem isso para poder criar um clima, né, de rivalidade, e a gente, querendo ou não, às vezes chega até nós, né? Então, eu particularmente não procuro entrar em polêmicas assim, eu procuro fazer o meu, só quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Quando eu não consigo fazer, fico triste, mas 1, 2 dias, mas no terceiro dia já tenho que saber que já tem jogo de novo, já tenho que sacudir a poeira ali para poder entrar em campo de novo e fazer o melhor e conseguir fazer o melhor também, que é o mais importante. Então, como eu falei, tem que existir o respeito, né? Mas tenho certeza que não foi nada para poder diminuir o Flamengo, porque todo mundo sabe a grandeza do Flamengo. E futebol é dentro de campo. Tem que mostrar dentro de campo. Não adianta todo mundo que fala. Aqui, como a gente está aqui, no ar-condicionado, é muito fácil. Quem joga somos nós, então, como eu falei, dentro de campo que se resolve. Tá aí o Bruno Henrique falando a TV oficial do Flamengo no YouTube. Já já vamos estar de volta pelas ondas do rádio para todo o Brasil, em toda a rede Jovem Pan News. Então vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos falar também de uma outra renovação que está em pauta aí nos bastidores do Flamengo, que é a do zagueiro Fabrício Bruno, muito elogiado. Ontem aqui no programa a gente falou, zagueiro que tem nível aí, o Vampeta disse, né? Zagueiro que tem nível até de seleção brasileira. Diniz podia fazer o teste. O Flamengo procurou o Fabrício Bruno para uma renovação de contrato, porém as duas partes estão longe de um acordo. O zagueiro já recusou a primeira proposta enviada pelo clube. O contrato atual é válido até dezembro de 2025 e o Flamengo ofereceu mais 2 anos, ou seja, o novo contrato seria até o fim de 2027. O zagueiro, que tem um dos salários mais baixos do time titular, teria uma valorização salarial, mas recusou essa primeira proposta do Flamengo. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. 3, 2, 1... Agora sim, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News, pelas ondas do rádio, com o bate-pronto para você nesse feriado, você que está aí pelas estradas, ou em casa, ou sabe-se lá onde, curtindo esse feriadão com o bate-pronto aqui na Jovem Pan. Falando do Flamengo, essas renovações que estão em pauta, Fabrício Bruno, zagueiro de muita qualidade, se firmou nesse time rubro-negro. Mauro César, não sei se você tem alguma informação nesse sentido, pelo que eu entendi, o Flamengo está tentando se resguardar em caso de uma proposta de fora da Europa, porque o jogador ele tem esse potencial. O Vampeta até disse que é zagueiro, para quem sabe aí o Diniz dá uma chance na seleção brasileira, né, uma oportunidade, vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo. Eu acho também que é uma das renovações que nesse momento poderiam estar, digamos, com uma prioridade, né, com um pontinho de prioridade nesse Flamengo, Mauro. Ele tem 2 anos de contrato ainda, né? Eles querem renovar para poder levar a multa rescisória e proteger o clube de um eventual assédio aí de um clube de fora que queira contratar. É normal também recusar, o que eu falei há pouco. A grande notícia seria: fulano aceita a primeira proposta. Se tu vai vender o carro, ó, te pago tanto. Não, isso aí não. Sobe um pouquinho aí. Então você desce um pouco o valor e tudo. Toda negociação é assim, gente. Então, agora nós temos tempo real de negociação de contrato, né, na imprensa esportiva, né? É um negócio sensacional. Tempo real. Fulano rejeita a proposta. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, é diferente da notícia, né? Olha, encerrou a negociação, não tem acordo. Não tem acordo. Os caras estão distantes, o clube disse que não sobe mais, o empresário do jogador falou que ele vai embora, aí você tem um impasse, né? Mas, a primeira proposta, não, isso aqui eu não aceito não, tem que subir um pouco. Então me manda a outra proposta. Mas agora tem um jogo, agora, vamos esperar um pouquinho. Isso é a coisa mais normal do mundo, mas eu não sou tão, assim, emocionado com relação ao futebol do Fabrício Bruno como o Vampeta. Achei um bom zagueiro, rápido, mas não tem a mesma qualidade de passe. O Léo Pereira, por exemplo, tem mais qualidade para sair jogando e tal. Mas ele, de fato, se firmou, virou titular. É um bom jogador, inegavelmente. Então, é normal que o clube tente se proteger antes que apareça, de repente, alguém consiga levá-lo a preço de banana. Eu lembro que o Bruno Henrique, por exemplo, como eu falei, ele teve um aumento justamente no final de 2019, por conta do desempenho que ele teve. Aí a multa dele disparou. A multa inicial era coisa de 12 milhões de euros, quando ele saiu do Santos para o Flamengo. E aí depois passou um tempo e o pessoal lá em Portugal começou a falar que o Benfica ia contratar o Bruno Henrique.
E aí eu falei com alguns colegas de lá, não, o Benfica vai contratar, são só 12 milhões. Não são 12 milhões. Não, são 12 milhões, não são 12, são 60, 70 milhões. Era uma coisa assim. Porque os caras estavam com o número antes da renovação do contrato. Ou seja, os clubes hoje eles aumentam o valor da remuneração do jogador quando ele se destaca, mas automaticamente eles disparam. Por isso que essa pressa para renovar. Dispara lá a multa também. A multa vai nas alturas, porque geralmente é valores que ninguém vai pagar. O Pedro, por exemplo, 100 milhões. Ninguém vai pagar 100 milhões pelo Pedro, creio eu. Mas você se protege. Quer levar? Paga 100 milhões. Ou então me ofereça algo abaixo de 100 milhões, mas que me convença. Ah, eu tenho 10 eu não vendo. Entendeu? Então é isso. O Palmeiras fez isso com o Dudu já mais de uma vez. É normal. O Dudu ficou aquela coisa, né? 1 ano de contrato, 2. E no final das contas ele conseguiu ali uma renovação também automática, 2 anos de contrato, tem uma renovação automática no caso. Mas também ficou aquela coisa, né? O lado do Dudu, o staff do jogador e o clube, né? Cada um defendendo o seu lado. E o compromisso, o que poderia tirar o Dudu do Palmeiras seria exatamente um prazo maior. Contrato maior. Você não vai ficar lá, porque vai sair do Palmeiras, sair do Flamengo. São os times que disputam título, né? Agora, se der um prazo maior, aí o cara fala, peraí, vou garantir um tempinho mais de trabalho e tal. Uma grana a mais, sem dúvida. E o Vampeta apaixonadíssimo, né, pelos zagueiros do futebol brasileiro. O Arboleda, então, nem se fala. Zagueiros, ele anda. O Felipe Reis, ontem, a gente estava até brincando, o nosso ouvinte mandou, né, que o Vampeta tá dando aquele vinho pro Arboleda e tal, talvez pro Fabrício Bruno também, né? Ô, Vanderlei, tá aí, Fabrício Bruno, a renovação dele também em pauta, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. E como disse o Mauro, né, em tempo real, recusou. Quer mais um pouquinho. Ele não quer isso, não, quer aquilo lá. É o charme da negociação, né? Então, o Mauro sabe como é que funciona esse negócio aí. Mas, olha, eu só queria dizer o seguinte, quando você renova com o jogador, bom jogador, se for extraordinário jogador, é claro, né? Mas bom jogador, você está fazendo uma ótima contratação. Então, porque quando você perde um jogador bom, quando você perde um Nogueirinha, tudo bem, mas você perdeu um jogador bom, quase sempre o clube precisa contratar alguém para o lugar. Ou vai pagar um pouco menos, ou não vai encontrar a mesma qualidade, não está sobrando na praça, tem uma série de dificuldades. Então, se você puder continuar com um jogador já testado, o Fabrício, por exemplo, já está testado? Já está testado. O Flamengo está satisfeito com ele? Tá. A torcida gosta? Então, se esse cara dá problema, ele põe o pé em cima da mesa, quebra banheiro, não, ele não dá problema. Então, se você puder conciliar uma negociação e continuar com ele, é um grande negócio. Eu lembro que agora está todo mundo namorando o Gustavo Gomes, mas pelo que você me disse, Pedro, o Gustavo vai continuar no Palmeiras, pelo menos nesse primeiro momento, acho que até o próximo ano, né? Eu acho que é uma garantia, ele não vai embora agora, pronto, acho que é isso, né? Então, quando ele renovou o contrato recentemente, você lembra que nós dissemos o seguinte, poxa, essa foi uma grande contratação do Palmeiras. Continuou com o Gustavo Gomes, cara eficiente, capitão, 1000 virtudes. Então a renovação foi como se tivesse contratado um jogador ótimo. É exatamente isso. O Gustavo Gomes fez igual o dirigente do Santos naquela cobertura do Maradona, né? Porque perguntaram para ele na atividade da seleção paraguaia, você recebeu propostas da Arábia Saudita? Como que você ficou sabendo? Ele olhou pro Como que você ficou sabendo, hein? Meu Deus! Dá aquela pausa dramática. Sabe como é que é? Tem que ter a pausa dramática. Dá uma pausa dramática, olha... Não sei como você descobriu. Quer dizer, já garantiu um interesse enorme, né? Porque no entendimento do Palmeiras... Ele recebeu as ofertas e o clube não recebeu nada, né? O clube não recebeu nada oficial na mesa, no papel. Mas essa é a tática dos caras. Né? Não. Eles assediam primeiro o jogador para depois chegar no clube. No fundo tá certo. Porque não adianta nada eu mandar uma proposta para o Palmeiras. Se você, que é o astro que eu quero contratar, você diz, não precisa nem mandar, porque eu não quero sair daqui. Pronto, liquidou o assunto, não tem conversa. Agora, se chega no seu ouvido, olha, tem lá, o príncipe gostaria que você jogasse e tal, você topa? Bom, depende. Aí o cara se entusiasma a apresentar uma proposta para o clube. O Gustavo claramente tem uma relação boa com o Palmeiras, com a torcida, é ídolo.
e acha que ainda pode ficar um pouco mais por aqui. Não sei que, não estou dizendo que não vai sair, mas acho que pode ficar um pouco mais por aqui. Quanto tempo está no Palmeiras? Eu não lembro exatamente quantos anos. Chegou em 2018. Então, já são 5 anos. 5 anos, já 5 anos de Palmeiras. Poxa, já é uma permanência boa. Tomara fique mais 5. Acho que é o que pensa a torcida do Palmeiras. Mas já ficou aqui. E agora vai continuar. Pela demonstração dele nas últimas horas, é que tem uma gratidão com o Palmeiras e vai cumprir o seu contrato. Ponto.